Olá, muito bom dia, Escola Bíblica Dominical Online, falando sobre ajustamento familiar. São importantes assuntos que discutimos nesta aula, justamente para orientar a família, os pais, sobre a situação familiar, o atendimento. Estamos começando a falar sobre filhos, né? Depois nós vamos partir para economia no lar e outras situações decorrentes do ambiente familiar. Hoje nós vamos falar sobre abandono da formação da personalidade na infância. Um tema muito importante, porque a partir dos 3 meses de vida, a criança já começa a perceber o ambiente em que vive. Começa a identificar pessoas, começa já a identificar coisas, né? Começa já a querer engatinhar, ou já começam bem cedo engatinhando, né? E começa a perceber os movimentos dentro do lar. Agora nós temos que ter uma preocupação sobre os movimentos no lar que possam dar à criança segurança. Porque a criança, ela não tem a percepção de ver o perigo. Muito pelo contrário, tudo para ela é novidade, né? Então os pais têm que se preocupar para não abandonar a formação do seu filho na infância, criando uma personalidade complicada, né? É porque é ali que vai ser formada a personalidade para o bem ou para o mal. Muitas pessoas às vezes discordam disso, mas é uma grande verdade. Por exemplo, a mãe é a que mais influi por ficar mais tempo com os filhos. Por que que é? Porque a mãe fica mais tempo com os filhos. Mas nos dias atuais, a mãe que trabalha, como é que fica? Onde ficam as crianças? No berçário? Na creche, ou fica em casa com a babá, ou fica com a vovó. Muito bem, são questões que temos que discutir. Nenenzinho, 3 meses, numa creche, numa escolinha. Quais são as prerrogativas que tem uma professora, uma tia, de ensinar o seu filho para formar uma personalidade real, boa? É algo que nós devemos pensar. A babá em casa, será que cuida realmente do seu filho de 3 meses, 4 meses, 1 aninho, né? Que está realmente em formação, ou é praticamente abandonada à mercê da sorte? Dá um brinquedinho, ou põe na frente de uma televisão para ver um filme, para ver alguma coisa, e nós sabemos que esses filmes, mesmo sendo desenhos, são violentos, e que traz na criança em formação a personalidade dela, o intelecto da criança, algo que pode ser no futuro nocivo. A criança pode absorver coisas ruins e às vezes vai, somente depois de uma certa idade, fazer transparecer à família que aprendeu coisas que não devia. Às vezes a criança, numa idade de 2, 3, 4, 5 anos, fala palavras que você se surpreende. Onde ela aprendeu isso? De que maneira? Pode ser numa escola, pode ser com amigos, pode ser com parentes, pode ser na casa da avó, na casa do tio, na casa da tia, pode ser com vizinhos, pode ser com qualquer pessoa. Então é uma grande preocupação que todos nós devemos ter. A mãe fica mais tempo com os filhos? Nem sempre. Às vezes é uma babá, às vezes é a vovó. E tem muita gente que diz que a avó estraga os filhos. Os netos ficam realmente mal acostumados na casa da vovó. Não é isso, não. Isso não é a verdade. Ali na casa da avó eles têm liberdade para fazer o que bem entender dentro dos padrões de vigilância dos avós. A criança jamais poderá ter qualquer tipo de comportamento inadequado quando é ensinado pelos avós, que têm paciência, que têm amor, que teve experiência com os filhos, na verdade. Agora a situação aqui é quádrupla essa formação da personalidade da criança. Nós vamos verificar agora como que nós vamos fazer ou vamos agir com os nossos filhos pequenos, né, na formação da personalidade da criança. Primeiro, a formação cristã, que é algo mais importante que existe, que é ligada à doutrina cristã. Como que nós podemos identificar isso? Formação cristã? Mas a criança tem 3 meses, 4 meses, 1 aninho. Muito bem, de que maneira nós vamos ensiná-la? Com o quê? Lógico que não com a Bíblia Sagrada.
mas você pode ensinar com desenhos de televisão cristã, que passa desenho que edificam, que traz não violência, mas que traz ensinamento. Livros de desenhos cristãos, porque hoje a formação cristã, ela depende muito dos pais, na infância, e a palavra de Deus nos ensina claramente isso, de que você tem que logo cedinho, criança tem 3 meses, ensinar a orar. É nesse momento que o aprendizado cristão é muito mais importante do que qualquer outra atividade, ensinar as crianças no caminho que ela deve andar. A formação cristã é ligada à doutrina cristã, aquilo que você aprende através da palavra de Deus. O amor, o carinho, a afeição. Ajudar a criança a identificar as coisas boas, porque é nesse período que ela vai realmente identificar aquilo que é bom. Você consegue com 3 meses entregar uma Bíblia infantil na mão de uma criança? Mas 3 meses não sabe ler, não sabe nada, mas ela sabe manusear uma Bíblia de ensinamento cristão, com desenhos, aqueles livrinhos bonitos que tem o Davizinho, que tem o Jonas na baleia, que tem Jesus, que tem os profetas. Muito bem, a criança não lê, mas ela vê. Ela identifica as cores, ela começa a identificar personagens, começa a identificar as coisas que estão às mãos dela. Custa fazer isso? Não. A criança pode até rasgar, mas ela vai folhear. Coloridos, chama a atenção de qualquer criança e vai colocando na mente dela as coisas que edificam a personalidade dela futura. Olha o que diz Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então nós temos que ter na consciência que um só Deus, só existe um só Deus. Televisão não é Deus, carro não é Deus, o pai não é Deus, a mãe não é Deus, a avó não é deusa, né? O avô também não é Deus, ninguém é Deus, só existe um Deus. Isso tem que incutir na mente da criança que existe um só papai do céu. De que maneira? Pai de todos. Explicar para a criança, porque ela ouve. Talvez não entenda, talvez tem 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ela não entende, mas ela ouve. E vai incutindo na cabecinha dela, Pai de todos. Deus é um só, Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. É a formação cristã real que nós temos que ter com os nossos filhos e até com os nossos netos, na qual, se tivermos oportunidade de ensiná-los. Outro ponto é a formação social. É ligada à disciplina cristã. A formação social ligada à disciplina cristã, nós entendemos que devemos os pais levar seus filhos à igreja. Os filhos têm que estar acostumados, e dependendo da idade, já na escola bíblica, né, na salinha das crianças, para aprender com as tias, com as professoras, o ensinamento cristão, desenhar coisas lindas, ouvir palavras edificantes. A criança já logo cedo começar a congregar, a observar os cânticos, a observar o pastor pregando. A criança tem que entender, aliás, os pais têm que entenderem que essas crianças vão absorver aquilo que é uma disciplina cristã. O ritual dentro da organização da igreja, isso é importante para a criança, ela vai se acostumando. Porque hoje em dia nós vemos que muitas crianças, adolescentes, não querem saber de igreja não. O pai e a mãe vão na igreja, mas os filhos ficam em casa, assistindo televisão, joguinho de celular. Por quê? Por que acontece isso? Por causa da formação cristã, a disciplina cristã que não aconteceu. A criança chega numa certa idade que ela não está muito afim de igreja não. Isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. Então os pais têm responsabilidade logo de cedo já levar os seus filhos à igreja. Lucas 2,40 nos ensina o seguinte: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Falando de Jesus Cristo. A pessoa fala assim, mas era Jesus. É sim. Ele crescia, como qualquer outro menino. Seu filho também está crescendo. E era fortalecido em espírito. Sim, Deus estava com ele, com o menino Jesus.
Mas você pode trazer esse espírito para o seu filho, para a sua filha. Enchê-lo de sabedoria, orientá-lo dentro da palavra do Senhor, conversando com ele, explicando a respeito da palavra, contando historinhas bíblicas. E une as crianças numa sala, abre a Bíblia e vai explicando as historinhas bíblicas para eles, vai incutindo na cabecinha deles o amor cristão, o verdadeiro valor que tem a atividade cristã na vida de cada pessoa, né? E a graça de Deus estava sobre ele. Com certeza a graça de Deus estará sobre seu filho, quando você fala, quando você ora, quando você ensina ele a orar e a ouvir a palavra de Deus também. Formação moral. A moral é ligada ao caráter cristão. Vamos falar da moral, do pudor, do respeito, deveres, hábitos, comportamento. A formação moral da criança tem tudo a ver com a moral e o pudor. De que maneira? A criança, quando aos poucos, vai observando a sua genitália, vai descobrindo o seu corpo, ele vai começar a fazer alguns questionamentos. Ele pode observar o seu pai nu, e ele vê a diferença do pai e ele. A menina pode observar a sua mãe nua, e pode observar a diferença e fazer questionamentos. Então não é bom que o pai fique nu na frente do filho, nem a mãe fique nua na frente da filha, ou ambos. O respeito à moral começa dentro de casa, para evitar questionamentos fora de hora, para evitar comparações fora de hora, para evitar que a criança comece a pensar alguma coisa que não deve pensar, porque ela vai questionar, ela vai perguntar, e você vai ter que responder certas coisas. Então, cada hora, cada tempo, no seu devido tempo. Pudor, quer se cobrir, não ficar às mostras, mesmo dentro de casa. É o respeito que tem que se haver com os membros da família. Respeito, que é a coisa mais importante entre os casais e com os filhos. Deveres e hábitos dentro da casa. É necessário que cada um tenha o seu dever. A menina começar a ser ensinada a respeito dos afazeres da casa, lavar roupa, limpar a casa, fazer almoço, fazer janta, preparar o lanche. Tem muitas meninas hoje em dia que não querem saber de nada. A casa tem uma empregada, não, a empregada que faça isso, a empregada que vai lavar a minha roupa, a empregada que vai fazer o meu café, a empregada que vai fazer o meu almoço. Muito bem, a criança, depois de moça, casada, como que ela vai se virar? Então, desde cedo, a mãe tem que ensinar às crianças os fazeres domésticos. E o menino, da mesma forma também, acompanhar o pai nas suas atividades, ser ensinados a respeito daquilo que vai despertar uma profissão para ele. É necessário que se faça isso. Comportamento, realmente são atitudes dentro do lar e fora de casa. Dentro do lar, a criança tem que ter um comportamento exemplar, para que lá fora também ele seja da mesma forma, né? Formação intelectual é ligada à escolarização da criança. Ela estuda, lê e vê. A formação intelectual, temos que ter uma preocupação onde a criança está estudando. Se é escola pública, se é escola particular, não importa. O que importa é o ensinamento. Porque na escola tem dois tipos de ensinamento. Tem o currículo escolar e tem também o ensinamento das pessoas, dos colegas, das colegas. O que a criança aprende na escola, didaticamente, através das lições, das matérias, ela aprende muita coisa por fora também, que é a convivência estudantil entre colegas, que cada um é de uma família, cada um é de uma classe social e pode ter conflitos ali. Eu tenho, mas você não tem. Olha, eu gostaria tanto de ter o que você tem, mas eu não tenho porque meu pai não tem condição. Uma série de situações que nós, no decorrer deste ajustamento familiar, vamos conversar e vamos falando e orientando também. Então é muito importante você estar ligado na formação intelectual do seu filho. É necessário que a pessoa faça o seguinte, que ela, quando o filho chega da escola, filho, o que você aprendeu hoje? Será que o pai vai ter condição e tempo para fazer isso? Muito difícil.
o pai se interessar pelo estudo do filho. Não importa se está no ensino fundamental ou no médio, não importa. Você se interessa pelo que o seu filho está aprendendo na escola? Filho, como é que foi a aula de hoje? O que você aprendeu? O que o seu professor ensinou? Fala para o papai, fala para a mamãe. Porque você pode ser um professor adicional. Você pode acompanhar o seu filho no desenvolver na escola. Acompanhamento mesmo. Se interessar pela formação intelectual dele. Porque o que ele aprender na escola, com certeza vai servir para ele o futuro. E o que ele aprender na escola com os colegas também vai. E talvez não seja coisa boa. Então vocês têm que estar acompanhando. Você conversou com algum colega hoje, no recreio, na hora do lanche, vocês conversaram sobre o quê? O que você falou? Qual é o seu melhor amigo? Qual é a sua melhor amiga? Não é verdade? O que vocês conversam? Muitas crianças podem falar aos seus pais, porque foram treinadas a contar para eles tudo o que passa com eles, fora ou dentro de casa ou fora de casa. Outros não falam nada, porque os pais não se interessam pela formação intelectual dos seus filhos. Muito bem, vamos ficando por aqui hoje. A próxima aula nós vamos falar sobre erros filosóficos aplicados na formação da criança. Será muito importante essa próxima aula, porque nós vamos falar a respeito de algo que afeta diretamente a formação do seu filho. Porque todos nós queremos que o filho seja realmente algo importante para o futuro de uma sociedade que nós vivemos. E principalmente na igreja, né? Formar jovens, formar homens e mulheres comprometidas com Deus e realmente com um padrão divino em sua vida, ok? Um bom dia, fiquem com Deus, um bom domingo e até o próximo com Escola Bíblica Online. Fiquem com Deus e até a próxima semana.